Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, é sempre muito bom estar junto de você. Hoje quero te ensinar uma torta soufflé de frango. Quer aprender? Então fica comigo. E para a massa, nós já temos aqui a nossa farinha de trigo Venturelli, maravilhosa sempre, que por sinal está de roupa nova. Olha só que linda embalagem, está aqui, qualidade na farinha puríssima. Além da nossa farinha, nós temos também manteiga gelada e picada, olha, tá aqui, gelada para você manter a temperatura resfriada, não é? E não colocar nunca uma manteiga muito mole para essa massa não soltar gordura. Aqui uma colher de chá de sal, assim mais caprichadinha, tá aqui. Uma colher de chá, aí no caso bem rasinha, de fermento em pó, ok? E esses ingredientes nós vamos bater até formar uma farofa. Se você estiver fazendo numa bacia, numa tigela, não tem um processador, não tem problema. A mesma coisa, com a ponta dos dedos, vai esfarelando com a palma da mão até obter uma farofa. Vamos lá. Muito bem, aqui temos então a nossa farofa, olha, aqui, o ovo e a água se possível também gelada, ok? E a gente vai bater novamente até obtermos uma massa. Prontinho, massa pronta, olha só, sem ficar sovando demais. O que não é legal quando a gente faz uma massa de torta salgada ou uma massa de quiche, o que é importante você saber? Algumas pessoas às vezes colocam todos os ingredientes, tudo junto numa tigela e vai amassando. Então acaba desenvolvendo muito glúten e eu não tenho aquela massa na textura que ela deveria estar, tá? Então sempre, primeiro a farofa, depois a parte líquida, com a ponta dos dedos vai amassando. Chegou na massa. Muito bem, polvilha com um pouquinho de farinha, tá aqui. E lembro que eu te falo sempre, né, nos outros vídeos todos, que eu não sovo a massa. Eu rolo essa massa, olha, sem pôr os dedos, sem sovar igual pão. Só para ela ficar lisinha, bonitinha. Celofane, geladeira, 30 minutos. E para o recheio, eu já tenho aqui um alho dourado no azeite. Vou juntar cebola, ó, deixa bem douradinho, aqui. Vamos colocar também uma pimentinha vermelha, tá aqui congelada, e a gente vai refogando. Olha lá, bem refogada a cebola. Aí nós vamos colocar caldo de frango, olha que lindo esse caldo de frango. Vamos colocar também o frango cozido com todos os temperos. Olha só. E aí, eu te digo o seguinte, a receita do caldo, a receita de todo o manuseio do frango, nós já fizemos aqui no canal. Está lá na receita das coxinhas. E deliciosas coxinhas. Um vídeo completo, do começo ao fim, para você aproveitar não só o caldo, não só o frango, como também o preparo das coxinhas. Eu vou esperar essa mistura ferver e a gente volta na sequência. Olha que bonito, gente. Agora nós vamos colocar um pouco de creme de leite, que a gente vai usar também para cobertura. Então aqui não é muito, ó. Noz moscada. Sempre, né? Nesse caso vai ficar bom demais, combina. Um pouquinho mais de sal, só um pouquinho. E a gente estava comentando aqui que nós deixamos esse caldo com o frango e a primeira parte ferver um pouquinho, né? Para não ficar tão líquido. E a equipe falou, mas que cheiro bom! Saía um, entrava outro, mas que cheiro bom! O cheiro bom vem do preparo, como eu já disse para vocês. Utilize esse tempinho para você descobrir realmente como se faz um caldo maravilhoso, sem produto químico, sem aditivo, sem pozinho, nada.
caldo natural de frango. Então isso é muito bacana. E lá está também o cozimento do frango. Olha, aqui então, fervendo. Agora o creme de leite vai ferver. A gente vai enxugar com um pouquinho de farinha de trigo, mas eu quero que ainda encorpe um pouquinho mais. Por quê? Reduz um pouquinho mais, vai encorpar, para a gente usar pouca farinha de trigo mesmo. Se estiver gostando dessa receita, não esqueça que esta e todas as outras receitas que nós já trouxemos no canal sempre estão disponíveis na descrição do vídeo. Ou se você quiser fazer um passeio, dá uma volta lá no nosso site alvarorodrigues.com.br. Descubra lá, novas receitas estão colocadas para o Natal, receitas doces, receitas salgadas, doces, sobremesas, muita coisa, ok? Então eu já te mostro a finalização do nosso recheio. Olha lá, reduziu. Como eu te falei, eu não queria um creme de frango, não era isso. Agora só para dar uma enxugada, não vai passar esse líquido todo para a massa da nossa torta, e aí a massa fica encruada por baixo. Olha aqui, vamos cozinhar a farinha, aumentar o fogo um pouquinho, colocamos salsa e cebolinha e o recheio estará pronto. Prontinho, espalhamos o recheio aqui, um pouco de salsa para dar sabor, para dar colorido, vida. Olha, mistura assim levemente, vou cobrir com uma lâmina de celofane, esperar esfriar para a gente poder montar a nossa torta. E agora vamos para a parte mais importante, abrir a massa, forrar a forma, para a gente não ter mais dúvida com relação a isso. A nossa receita, torta soufflé de frango. Olha só, por que chama soufflé? Porque fica leve, fica meio aerada. Tem claras de neve? Não tem. Mas fica algo realmente surpreendente. Não é um empadão, não é uma torta tradicional, tampouco uma quiche. Na verdade, é uma mistura assim, entre torta e uma quiche. Bem interessante, que você pode fazer com outros tipos de recheios, e a gente vai falar sobre isso também. A receita vão render, olha, duas tortas de 20, não muito alta, as medidas estão aí na receita, e a receita está sempre na descrição do vídeo ou no site alvarorodrigues.com.br. Aqui eu tenho uma coisa para te falar, que é o seguinte, forma fundo falso, para a gente fazer uma torta aerada, soufflé ou uma quiche seria melhor. Parcialmente seria. Ou uma forma fundo fixo. Vocês acreditam que eu estou preferindo ultimamente a de fundo fixo? Olha só que coisa. Ela acaba dourando ainda de uma forma mais bonita o fundo, fica mais douradinho. Aqui eu usei durante muitos anos esse tipo de forma que tem o fundo falso, mas às vezes no miolinho ficava lá aquela parte não tão bem assada. Eu não sei se é por causa desse pequeno degrau que o fundo fica, não sei, não estou afirmando nada. E aí eu comecei a preparar em forminhas de fundo fixo, e achei que começou a ficar melhor. E vou te contar um segredo maior ainda. Quanto mais baratinha você pagar, sabe essas forminhas que vem de supermercado, às vezes, ó, isso aqui é qualidade quase zero, gente, melhor, parece que o fundo esquenta mais e a torta fica mais dourada por baixo. Olha que bacana. Então são dicas, não é nada colocado, tem que ser assim, não, você vai fazer seus testes aí em casa. Como eu tenho também uma de fundo fixo, olha, teflonada, ótima também. Essa aqui já é um pouquinho maior, mais alta e o diâmetro um pouco maior. Então já não dariam duas. Daria uma dessa que tem 22 e uma de 15, 16. Ok? Muito bem, era isso que a gente tinha para falar. Coisas importantes, não é? A gente não fica aqui falando nada que não seja para o seu sucesso. Essa é a nossa preocupação, minha e de toda a equipe que está aqui trabalhando conosco, para te entregar
algo muito bem feito, muito bem pensado para você fazer sucesso, não perder ingrediente, não ficar bravo porque a receita deu errado, não é para acontecer isso. Você sabe disso. Nossa farinha Venturelli, olha lá. A massa estando gelada, eu consigo naturalmente abrir diretamente na bancada. Ó. Então a gente vai abrindo na diagonal, que facilita bastante, ó, assim e assim, como se fosse um X. Muito bem, ó, nem muito grossa, nem muito fina. Se for mais para fina, melhor. Massa grossa eu realmente não acho legal, não curto muito. Tá aqui, pronto. Ela estando gelada, ó, a do fundo fixo, é mais fácil da gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui na metade, olha, e aí a gente põe para lá. Ótimo. Distribui ela melhor pro lado de cá. Sabe uma coisa que nós todos fizemos? Eu não sei você, mas muita gente sempre fez isso. Eu também. E delícia me colocar como um bom aprendiz. O que a gente fazia? Forrava uma forma como essa e agora já corta aqui. Pega a faquinha ou uma espátula, ó, e vem cortando. Normalmente o que acontecia? Às vezes você tem um empadão mais alto. Se você tem a mesma espessura do fundo na lateral e ele sendo alto, essa lateral ela não é estruturada para aguentar vamos dizer, o peso daquele recheio, a quantidade alta. Então tem um segredinho joia para te passar. O que você faz? Olha, você faz isso aqui. Essa bordinha que sobrou de massa, você dobra, você vem dobrando. Por quê? Porque você vai reforçar a lateral. O fundo está certo, a lateral está ficando certa. Olha, faltou um pedacinho ali, você pega aqui um pedacinho de massa e cola aqui, ó. Muito bem, agora você vem assim, ó, com 8 dedos internamente, os 2 polegares do lado de fora. Às vezes eu exagero, né, nos detalhes, gente, mas fico tão feliz com as mensagens de sucesso que a gente tem visto, que o seu bolo, a sua coxinha. A coxinha é assim, é o nosso vídeo mais longo, uma loucura, mas é uma aula verdadeiramente. Quanta gente está vendendo coxinha com aquela receita. Olha que maravilha isso. Reforcei a lateral, agora sim eu vou cortar. Fazer a volta toda. Muito bem, depois que eu corto a borda da massa, eu ainda dou uma levantadinha, olha, para ela não ficar abaixo da bordinha da massa. Aí o que eu fiz? Eu não fiz uma massa só, eu tinha mais uma, teria que esticar para forrar essa, mas eu quero depois te mostrar uma assada como essa daqui, canelada, um pouquinho mais alta, mas poderia ser nessa daqui também, olha, sem problema nenhum. Até para você vender, acaba tendo um peso menor, rende um pouco mais, então você vende por um preço mais justo também e vende mais rapidamente. Uma torta maior é mais difícil da gente vender ela inteira. Olha só, vem comigo. O que a gente faz agora? A gente não faz nada, a gente monta, não é? Não é não. Eu vou no fundo da forma, o primeiro passo que eu vou fazer é pincelar o fundo com clara de ovo. Vocês vão falar assim, bom, quem já é aluno, quem já é aluna da escola, já viu isso muitas vezes. Eu estou fazendo aqui um processo que a gente chama de impermeabilizar o fundo, para que a umidade do recheio, umidade mesmo, às vezes aquele recheio mais molinho, não penetre na massa e ela fique com aquele centro todo encruado, todo batumado. Então pincelei com clara de ovo, vem cá, olha lá. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou furar com um garfo, desse jeito, ó. Fura com vontade, bem pertinho.
Se é, vamos chamar, né, uma, entre aspas, impermeabilização, o que eu faço agora? Levo para o freezer para essa clara secar. E eu já te conto. Olha lá, pessoal. Já secou a clara. Mais um segredinho. Vamos colocar no fundo, só polvilhando, olha, um pouco de farinha de rosca. Farinha de rosca caseira, de pão mesmo. Pão sequinho, pode ser pão ralado, pão batido no processador, peneirado ou não. Aí fica por sua conta. Ou pode ser a comprada também. Ó, faz esse movimento e está aqui. Nossa assadeira está pronta para receber o recheio. Se você for fazer várias, uma linha de produção, olha aqui, que lindo isso. Então vá colocando elas na geladeira para que a massa não comece a ficar muito macia, está um dia muito quente, começar a soltar óleo. E para você que ainda não conhece e quer ganhar um bom dinheiro com tortas, empadões e quiches, esta apostila te traz, olha só, nada menos do que 30 receitas, cada uma com a sua massa, com o seu recheio, com as suas dicas. Olha, no final tem receitas complementares que ensina todos os tipos de calda, todos os complementos das receitas, você tem aqui no finalzinho. Deixa eu ver se a gente consegue abrir. Olha lá, receitas complementares. Então tem aqui um manual de dicas que se referem a essas 30 receitas. Então, caso tenha interesse, isso vai te ajudar muito, ampliar muito o seu trabalho. Fale conosco, então, no nosso WhatsApp 955510698. E para este mesmo número, está acabando, minha gente. E eu vou, em breve, falar para vocês. Acabou. Infelizmente, não tenho mais o caderno de Natal. Olha aqui, ó. Que é a apostila chamada Caderno de Receitas, onde nós temos, estas são 38 receitas, olha, tortas, como eu já falei, a melhor rabanada do mundo, sobremesas geladas, bolos, fruit cakes, olha, bolos de Natal e por aí vai. Este é o momento de você ter também esta apostila Caderno de Receitas. Muito bem, aqui eu tenho então a nossa massa, que eu vou pôr na geladeira, mas eu não vou me despedir não. Rapidinho. Foi. E aí a gente tem uma outra etapa dessa torta. Por quê? Porque nós já fizemos a nossa massa, o nosso recheio de frango. Ótimo. Mas se ela é soufflé, tem que ter uns queijos gostosos. Olha só. Aqui eu tenho ricota. Ah, eu não tenho ricota, eu posso pôr um queijo branco? Pode. Posso trocar? Pode. Aqui eu tenho mussarela. Mas eu só tenho queijo prato, pode ser. Se você tiver um gorgonzola, um brie, um queijo emmental, um queijo coalho, você coloca no lugar da mussarela. Cebolinha, e aqui eu tenho o nosso requeijão cremoso da Lora, que é o de bisnaga, que depois a gente vai usar ele também. Vou misturar até a gente obter algo bem uniforme, bem homogêneo. Que delícia essa receita! Estamos perto do Natal, mas ela pode ser também servida na Páscoa, num dia festivo, num domingo antes de um almoço, num café da tarde e por aí vai, não é? Aproveitem bastante essa receita. E se estiverem gostando, se inscreva no nosso canal. Através da sua inscrição e acionando o sininho, você fica sabendo de todas as nossas novidades. Compartilhe. Curte, mande para os seus amigos que o nosso canal está a todo vapor com bastante coisa bacana. Então é isso que a gente quer, você sempre conosco e o nosso canal crescendo, graças a Deus. Vamos então à montagem? Olha só, eu tenho aqui aquele nosso recheio de frango, olha, o mesmo, eu só dei assim uma misturadinha para a salsinha e a cebolinha se distribuir. E eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar porções assim, gorduchas, mas eu não quero aquele fundão apertado não, porque isso aqui é uma torta, como nós já falamos, uma torta soufflé. Então o que eu faço? Você já meio que divide o recheio em duas partes,
você vai ver que dá para rechear bem recheado, bem bacana mesmo. Ó, primeiro dessa forma, muito bem. Aí, moçada, ó, já começo a salivar, já começa a criar água na boca, coisa feia. Você vai colocando porções da mistura de queijos, ó, mas não coloque o queijo em cima da massa, porque o queijo tem gordura. Você reparar, eu estou pondo o queijo em cima do frango, olha só. E a gente vai colocar isso para daqui a pouco entrarmos com a cobertura final. E para a cobertura, nós vamos bater os ovos com fouet, olha, bem batido, tá aqui. Vamos colocar creme de leite, o restante da caixinha, que você vai ver aí, que nós usamos no recheio, e dá uma bronca de receita que fica sobrando depois de ingrediente na geladeira, não é, gente? Também não gosto, não. Noz moscada, um pouquinho de sal, tá aqui, um pouquinho de pimenta do reino branca, só para realçar o sabor, fica bem gostoso. Sal e pimenta, olha só que maravilha, não precisa mais nada, não é? E para uma cobertura normal, seja de uma torta soufflé ou mesmo de uma quiche, sobretudo de uma quiche, normalmente a gente vê aquela cobertura clássica, ovos, bastante creme de leite, que eu particularmente não curto muito. Por quê? Porque o creme de leite a gente sabe tem bastante gordura, então fica uma quiche um pouco mais engordurada, digamos. Então, para mim, eu sempre quebro, mesmo para as quiches tradicionais, pelo menos as que eu faço, né? É uma opção minha e tal, e de repente passo para vocês isso, o seu cliente vai gostar mais, porque as suas tortas soufflés ou as suas quiches ficam mais leves, então ele compra mais, porque fica mais agradável. Eu quebro a quantidade de creme de leite com, olha aqui, com o que? Bechamel. Bechamel, a receita também está aí na descrição ou no site. Você derrete a manteiga, junta a farinha, a loura, dá uma louradinha, põe o leite, mexe até ferver. Ferveu, deixa esfriar e depois de frio você ou passa pela peneira ou dá uma mixada, sabe o mixer? Ou bate rapidinho no processador ou só bate com fouet. Vamos supor que você não tem essas outras opções, bate com fouet. Então aqui, gente, te dá, olha que delícia isso, te dá essa leveza de sabor, ó, noz moscada, você viu que aparece bem, te dá essa leveza de sabor, te dá essa delicadeza na hora de provarmos. Aqui eu tenho então a nossa cobertura, que eu vou espalhando dessa forma, olha, delicadamente, tá vendo? Aqui. Aí o nosso recheio, eu ainda tenho, eu deixei um pouquinho pra gente colocar mais uma porçãozinha assim por cima, olha. Por quê? Porque você pode montar em camadas mesmo. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Agora esse restante é para outra quiche, deixa lá. Ok, e também mais um pouquinho dos queijos. Olha, então você vem pondo dessa forma. Não conclua que dá muito trabalho, não. Você pegou a prática de fazer torta soufflé dessa forma, vai sair de calabresa, vai sair de carne seca, de camarão, de palmito, do que você tiver de legumes, fica deliciosa. Olha, e aqui a gente também vai finalizar com a cobertura. Muito bem. Acima da cobertura a gente vai fazer, estou fazendo aqui uma misturinha de uma farinha de rosca mais grossa, pode ser a panko se você tiver, pode ser uma farinha caseira de pão italiano se você tiver. Se tiver só a tradicional, usa a tradicional também, tá tudo certo.
com parmesão. Então o que a gente vai fazer? Olha, eu vou fazer uma camada aqui no centro, pode até pegar um pouco mais da lateral, e até melhor, para a gente dar um outro acabamento que eu acho que vocês vão curtir também. Então aqui a gente tem o que? Uma crostazinha, né? Uma cobertura crocante que dá um charme todo especial nessa torta soufflé. E o charme maior ainda é isto aqui, ó. Deixa cair para fora, não tem problema se cair. Nós vamos fazer uma borda de batata palha daquela mais fina. Não tem a mais fina, usa a tradicional. E eu vou pondo a volta toda. Tá aqui, gente, olha, a batata palha na borda, a mistura de parmesão com a farinha de rosca ou a panko no centro. Forno 170 graus por uns 30, 35 minutos. Às vezes doura um pouquinho de um lado, se você ver, dá uma, né, vira a forma para você controlar, mas deixa ela dourada normalmente, deixa esfriar dentro da assadeira e depois muito fácil, ela praticamente fria, quase fria assim, um pouquinho só molha, você põe um fundo, vira, põe o prato, desvira, como nós fizemos naquela cheesecake deliciosa com aquela cobertura de morangos, lembram? Mas isso é tranquilo. Então, vai para o forno e eu ainda volto para te mostrar como é que ficou o resultado final dessa torta soufflé de frango. Gente, estamos chegando ao final de mais uma receita especial para você. Se você gostou dessa receita, não esquece de dar um like para nós, manda seu comentário, curte, compartilha com seus amigos. E eu confesso que dessa vez, por incrível que pareça, me deu uma vontade de provar essa torta antes da hora, que eu não podia. Olha só, aqui nós temos então a nossa torta propriamente dita. Se você reparar, ela modéstia à parte, ela nasce bonita, ela sai do forno, olha, esse queimadinho gostoso do parmesão, a batata palha não queima. Aqui colocamos uns verdinhos, sabe, esses brotinhos bem fininhos, um tomatinho passado no azeite, e eu quero te mostrar, olha, que delícia, retinha, bacana. Fala se você também não está com vontade. Esse som que vocês estão ouvindo de fundo vem de Deus, é a chuva. É a chuva, e a gente falou, vamos gravar com a chuva, não tem problema. Olha, quero mostrar bem de pertinho. Meu Deus do céu, olha só a textura, a maciez, a cremosidade dessa torta. Vamos? Vem comigo? Vai lá. O que é isso? Não. Mais um, se você me permite, por favor. Úmida, cremosa, levinha, o sal na medida certa, a massa crocante, ó. Não deixa de fazer. Gente, por favor, não deixe. Vamos mostrar aqui. Vai lá, produção. Olha só. Nós colocamos um fundinho que não era da forma, só para a gente locomover a torta de lá para cá. Muito bem. Espero que essa receita faça parte de bons momentos na sua vida, de deliciosos momentos culinários. E aqui a gente se despede de mais uma receita especialmente feita para você. Um beijo grande, fiquem com Deus e até nossa próxima receita. Tem coisa muito bacana. Saúde de todos, a sua e a de todos nós. Viva!